Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Everson, tudo bom? Só esperar uns 5 minutinhos até todo mundo ir entrando e se acomodando na sala, mas enquanto isso, eu já vou fazer o compartilhamento aqui da nossa apresentação de hoje. E aí, se puderem, por gentileza, me confirmar, se já estão vendo a tela, eu agradeço. Tudo certo aqui, Pimenta? Opa, Maurício, obrigado. Bom dia, Guilherme. Emerson Guilherme também, se puderem confirmar se o áudio tá legal, se tá dando para ouvir bem, tanto eu quanto o Maurício. Deixa eu dar uma olhada no meu aqui. Show, eu Tá te ouço bem, ok, tá no Maurício. fone, tá bom. Legal. Conferir se não tá no notebook, né? Pegar som ambiente. Exatamente. Bom, aguardar só mais 2 minutinhos para o pessoal ir entrando e já iniciamos com o conteúdo de hoje, tá? Bom dia, Marcelo, tudo beleza? Bom, Maurício, 10h05, vamos iniciar? Bora, tô por ti. Maravilha. Bom, pessoal, então hoje vamos estar falando aí um pouquinho de pentest, né? Abordando um pouquinho mais assunto, falando dos diferentes tipos de pentest que a gente tem, né? Mas primeiro, apresentando eu, hoje tem um rostinho novo aqui comigo, temos o Maurício. Então eu sou o Guilherme, Technical Account Manager da Contego. Sou responsável por estar fazendo aí o contato com os clientes, entendendo os ambientes. E o Maurício que está aqui com a gente, ele é o nosso gerente do time de cibersegurança. Maurício, se quiser dar uma apresentação rápida sua, falar um pouquinho da sua trajetória até a Contego. Legal, uma breve descrição aqui. Trabalho na área de segurança, acho que desde 2010, que foi quando eu me formei e comecei a vir um pouco mais para essa área. Tenho duas especializações em gestão de segurança. E nos últimos 3 anos, mais focado diretamente em cyber, né? Então, gestão de time, gestão de incidente, um pouco também conhecimento na área de compliance, de ISO, normas e estratégias de cyber para as empresas. Esse é o meu foco, né? Conseguir adotar e trazer estratégia diferente para aumentar a maturidade e segurança das empresas. Maravilha, bastante bagagem nas costas já. Bom, e aí, os nossos assuntos aqui de hoje, né? Então a gente vai ter uma.
a introdução aqui da Contego, falando um pouquinho sobre a empresa, nossas frentes de atuação, e aí assim entrar nos temas aí do nosso webinar de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho da diferenciação da gestão de vulnerabilidades para um pen teste de fato, explicar os modelos, os tipos de pen teste, né? Falar um pouquinho também desses projetos pontuais de pentests para uma para uma recorrência, né, de pentests, ter um projeto, um processo estruturado de pentests e falar um pouquinho também, claro, sobre o nosso serviço Contego Pulse, que é o nosso Red Team as a Service. Então, iniciando aqui falando um pouquinho da Contego, a gente é uma empresa especializada em segurança da informação, trabalhamos com as grandes principais leis e normas de proteção de dados, LGPD, GDPR, as ISOs 27001, 27701 e também toda essa parte de cibersegurança. Tá? Então, falando um pouquinho das nossas frentes de atuação, os serviços de cibersegurança, onde o Maurício é o gestor ali, a gente trabalha com firewall, antivírus EDR, DLP, backup, IDR, gestão de vulnerabilidades, senha as a service, PAN, cofre de senhas, MDM também, e o nosso time de compliance, trazendo aí a parte de Security of Check, onde a gente entende o seu ambiente e traz ali o grau de maturidade, recomendações de melhorias, hardening, treinamentos de segurança para o usuário final, conformidade com LGPD e auditorias das ISO, seguro cibernético de IPO as a Service e os testes de invasão. Tá? Aqui alguns dos nossos parceiros, né? Então a gente trabalha com os principais líderes de tecnologia para que entregam soluções bem robustas, né? Inovadoras, e alinhadas na prática do mercado. Então, se vocês notarem aqui, a gente consegue ver mais de um fabricante de antivírus, de backup, de firewall. Então, a nossa ideia não é entregar marca, e sim entender o ambiente de vocês para aí que a gente conseguir indicar qual ferramenta melhor se encaixa na necessidade dos nossos clientes. É um atendimento bem personalizado, bem focado no negócio específico de cada um dos nossos clientes parceiros, tá? Falando um pouquinho da nossa expertise, então, aqui são algumas das nossas principais certificações, né? Então, a gente tem a Data Protection Officer, Privacy Data Protection, Cyber e IT Security e Information Security Manager, todas pela Exim, e também certificação de Certified Ethical Hacker. Essa, claro, são algumas das certificações, fora todas as certificações dos produtos, das soluções que a gente trabalha, todo o nosso time é certificado nessas soluções que a gente entrega, tá? Justamente para ter expertise e conseguir lidar com os diferentes tipos de ambientes e casos que a gente encontra no dia a dia. E aqui a gente inicia nosso webinar. Vou estar passando aí a palavra para o Maurício, ele vai iniciar com a gente. A gente vai fazer um pouquinho Maurício, um pouquinho eu, para a gente ter essa dinamismo maior dentro do webinar. Então, Maurício, passo para ti a palavra. Pô, fazer um bate-bola aqui mais combinado, né, Pimenta? Perfeito. Então, pessoal, tipo, como eu falei no começo ali, tipo, experiência já de mercado de algum tempo e é um ponto que eu vejo bem comum nas empresas quando a gente fala de pen test, tipo, é um erro bem tradicional, é que as empresas procuram um pen test, tipo, num determinado momento do ano para atender alguma necessidade específica, tipo, às vezes só no compliance e tudo mais, e a gente executa aquele pen test, traz um mundo de vulnerabilidades, ou talvez às vezes um mundo de problemas, a gente expõe esses problemas que as empresas às vezes não percebem, porém isso é tratado como um projeto único, ou é tratado às vezes como um evento único e não como um processo. Então quando a gente fala de segurança, tipo, qualquer área de segurança, tanto segurança da informação como dentro do guarda-chuva de cybersecurity, é importante a gente entender que segurança é um processo e não apenas algo pontual. Então a gente faz sim teste pontual, porém as correções, os ajustes, o ambiente precisa estar em constante evolução. Então por isso que a gente sempre traz esse tipo de cenário para cá. Pode passar a pimenta. E esse é o grande diferencial, assim, né? E aí a pergunta que vem, normalmente, em alguns casos, quando a gente conversa com o cliente, quando a gente explica, a gente está explicando tanto os serviços, ou quando eles chegam na área comercial com alguma dúvida, tentam entender o que que é a gestão de vulnerabilidades, o que que é um pen test. Às vezes o cliente vem e pergunta, eu quero um pen test. E a gente vai
conversar, vai tentar descobrir. Na verdade, ele quer uma gestão de vulnerabilidades e não só um pentest. Ele quer algo realmente recorrente ou ele quer um pentest recorrente. Então a gente tenta sempre entender e são abordagens diferentes, porém elas são complementares. São serviços distintos, né? São serviços que são pontuais distintos, mas eles são complementares. Então, a gestão de vulnerabilidades, ela é uma varredura contínua. A gente consegue ver o que tem de CVE publicada, se o software está desatualizado, se o sistema operacional está desatualizado, se tem alguma configuração não segura naquele ambiente, e cruzar isso de ameaças com o ambiente da forma mais crítica possível. Porém, a gestão de vulnerabilidade não mostra como essa falha pode ser explorada. Então, por isso que são processos diferentes e são complementares. Pode passar, Pimenta. Isso mostra, tipo, que o trabalho, ele é um conjunto. Ele é um trabalho, tipo, que precisa ser contínuo e das duas coisas para entregar realmente valor para o negócio. E a gestão de imobiliários, ela entrega uma visibilidade contínua. Então, a gente costuma trazer isso em alguns momentos para o cliente para mostrar para ele, ó, preciso acompanhar que o teu ambiente tem essas vulnerabilidades, a gente precisa trabalhar um controle de correção, a gente precisa priorizar isso numa fila, a gente precisa abrir um processo de GMUD, a gente precisa fazer isso e evoluindo de certa forma. Mas o gestão de vulnerabilidades não inviabiliza um processo de print test. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, e eles se complementam e trabalham de forma conjunta. Pode passar, Pimenta. Porém, os dois processos possuem limitações. Então, sozinhos, como eu falei, tipo, eles não surtem, às vezes, o efeito esperado para o negócio. Então, tipo, a gente trabalha com eles em conjunto. A gestão de vulnerabilidade, ela não valida se a vulnerabilidade é realmente explorável naquele contexto daquela empresa. Então, como o Pimenta falou ali, tipo, a gente trabalha de forma muito personalizada com cada cliente. A gente precisa entender qual que é o negócio do cliente, a gente precisa entender quais os riscos aquele negócio corre, a gente começa a apontar algumas informações, porém, o GV sozinho, tipo, ele não consegue enxergar se aquela falha ela é explorável e se vai ser realmente um impacto tão grande para aquele negócio. A gente precisa levantar essas informações todas e cruzar isso de uma forma mais assertiva. Então, isso aqui a gente traz no processo de gestão de vulnerabilidade. Pode passar, Guilherme. E o pentest ele vai simular um ataque de uma forma muito mais orquestrada, porque os dois em conjunto trabalham de uma forma melhor. Então, fez uma gestão de vulnerabilidade naquele ambiente, coletou vulnerabilidades, a gente entendeu como aquilo funciona. No pentest a gente consegue tipo, identificar aquelas vulnerabilidades, e a gente não vai explorar todas elas. A gente vai pegar um caminho. Como que um hacker pensa, né? A gente sempre gosta de trazer isso pro lado tipo, de como a gente pensaria. Como se eu fosse um hacker, como que eu tentaria invadir? Então eu trago isso para um cenário tipo, mais real possível. Tipo, se eu tivesse uma casa, em uma casa, tem portão, tem câmera, tem chaves na porta, tem cadeado, tem uma série de coisas. E uma outra casa, tipo, não tem portão, a porta está aberta, tipo, o que que o hacker vai fazer? Ele vai, tipo, na casa que está mais fácil para ele acessar. Um processo de pentest, a gente pensa exatamente como o hacker pensa. A gente vai na porta mais fácil de abrir. Então, o hacker não vai olhar todas aquelas vulnerabilidades, por exemplo, que a gente olha no processo de gestão de vulnerabilidades. Ele vai olhar a mais fácil para ele. E ele vai seguir uma linha de raciocínio. Então, o pentest, ele é conduzido muito na linha de raciocínio, tipo, humana, de como explorar a vulnerabilidade mais fácil para conseguir o acesso mais rápido e sair mais rápido possível. Então, realmente, como um ladrão entra num banco. Se for comparar com filmes de assalto ao banco, justamente seria esse cenário. Como que eu entro, roubo as informações, pego os dados, pego tudo e saio de forma rápida sem ser percebido. Então, é nesse formato que a gente pensa. E aí, tipo, que são os dois serviços, eles são complementares por causa disso. Às vezes a gente corrige as vulnerabilidades, porém, tem alguma coisa escondida, alguma coisa que o hacker viu, que ele consegue invadir o sistema, porque eles são serviços complementares. Nessa forma, o hacker consegue tipo, acesso aos dados sensíveis, consegue fazer uma movimentação lateral, consegue fazer uma elevação de privilégios e, às vezes, comprometer algum sistema crítico ou comprometer uma empresa inteira. Então, é nesse formato que ele acaba pensando. Pode passar para Pimenta. Deixa eu só tirar, abriu aqui, ó. Ok. Então, o que o pentest entrega é diferente da entrega tipo, que é feita justamente no cenário tipo, de gestão de vulnerabilidades.
como eu falei, tipo, são serviços complementares, são serviços importantes, e se a gente for pegar normas como a ISO, como o SOC 2, como o SysControls, essa faz parte da documentação, faz parte do compliance ter esses dois serviços. Então não são serviços isolados, são serviços complementares e tipo eles trazem um nível de maturidade cada vez maior para a empresa. Então, Maurício, eu preciso começar por um, preciso começar por outro, tipo, começo fazendo tudo já. Às vezes a gente começa por um serviço, tipo, tanto faz, posso começar pelo pentest pontual, posso começar por uma gestão de vulnerabilidade, posso já partir para um pentest continuado. Só que são serviços que trazem peso muito para um cenário tipo de ajuste de compliance para as empresas e principalmente para M&As. Muitas startups hoje em dia participam de processos de M&As, eles fazem e vêm contratar a Pentest porque precisa ter esse tipo registrado num processo de venda, de empresa e tudo mais. Então isso hoje em dia é tipo cada vez mais forte, mas eles não trabalham sozinhos. Então é por isso que a gente sempre fala que os dois trabalham em conjunto. Pode passar, Pimenta. E depois que a gente fizer o pentest, né? Entender por que que faz o pentest, a próxima pergunta que a gente faz é o risco de avaliar isso aí. Então é onde a gente tem as nossas cores, né, Pimenta? Tipo, os tipos de pentest que a gente pode fazer. Tá no mudo, Pimenta. Alô, alô. Agora Tá me sim. ouvindo? Aê, legal, legal. Bom, perfeito. Então a gente trouxe toda essa diferenciação, né, da GV com o Pentest. Agora a gente vai adentrar um pouquinho mais nos tipos de Pentest. Então hoje nós temos três tipos de Pentest, né? Então a gente vai ter o Black Box, Gray Box e White Box. Ah, não existe um cenário em que um é melhor que o outro, um é mais interessante que o outro. A gente precisa entender qual abordagem faz sentido no cenário da empresa, tá? Então não existe modelos melhores ou piores, são apenas perspectivas diferentes. Então, poxa, eu quero olhar a empresa de fora, como se fosse realmente um atacante externo. O que faria sentido seria um black box. Mano, quero testar um cenário onde já existe algum nível de acesso, já tem uma credencial, um usuário autenticado, por exemplo. Aí a gente já começa a conversar, falar um pouquinho mais sobre o Greybox, já tem um pouquinho de acesso ao ambiente, um pouquinho de conhecimento. E agora, poxa, quero uma análise profunda, com bastante contexto técnico, entender arquitetura, bastante documentação, uma maior visibilidade do ambiente. Aí a gente começa a falar do white box. Então, até antes de escolher qual pentest eu quero fazer, a pergunta que vocês se devem fazer é que tipo de risco que eu quero validar? O que eu quero entender do meu ambiente, né? Então, eu vou trazer um pouquinho mais ponto a ponto de cada um desses tipos, né? Vamos começar aqui no black box, que a ideia, como eu comentei, é simular aí a visão de um atacante externo. Então, o nosso time de pentest, ele vai atuar com pouquíssima ou nenhuma informação prévia do ambiente, e a proposta é entender o que está visível para quem está fora da organização, né? Para quem está da rua para fora aí da empresa. Então a gente vai estar avaliando IP público, portal externo, aplicações expostas na internet, serviços publicados, e tentar identificar possíveis falhas que a gente consiga explorar a partir de toda essa superfície externa, tá? Então é um modelo que ajuda a responder uma pergunta de quando alguém está ali de fora, o que que ela conseguiria descobrir? O que que ela conseguiria explorar sem ter esse acesso interno, ou sem ter nenhum tipo de informação privilegiada, né? Deixa eu Então, complementar aí, opa, fica à Pimenta. vontade, Maurício. O Black Box também é interessante para validar o uso de ferramentas de cyber aplicado dentro do ambiente, né? Então, quando a Perfeito. gente faz um black box, a gente está totalmente no escuro. Essa é a ideia do black box, né? Eu realmente sou um atacante, vou fazer pesquisa sobre a empresa, tipo na internet de forma geral, vou tentar buscar vazamento de senha, vazamento de dados em alguma coisa, principalmente na dark web, a gente vai fazer as pesquisas e a gente vai tentar descobrir se tem alguma forma de acessar o seu ambiente. Caso a gente consiga fazer algum tipo de acesso e você tenha
ferramentas, como a gente falou no começo ali, um EDR, um CIEM, coisas trabalhando em conjunto. O objetivo é que a sua equipe de operação, tipo, também não saiba que a gente está fazendo pentest. E eles atuem, tipo, para bloquear os acessos, para prevenir, tipo, possíveis problemas de ambiente e criticidade. Então, ele é um cenário, tipo, bem externo mesmo, e bem escondido, tipo, tentando simular ao máximo uma, um, um desastre, né? Uma invasão, uma tentativa de invasão. Então, ele mostra alguns cenários, porém a gente não consegue visualizar todo o ambiente, né? A gente tem uma visão única, uma única porta de entrada que a gente pegou, como eu falei anteriormente, né? A gente pega a primeira porta que a gente viu aberta, a gente vai tentar acessar e seguir lá dentro para fazer as outras coisas. Mas nem sempre a gente vai conseguir também mostrar todo o cenário. Às vezes a gente mostra somente uma porta de como a gente conseguiu entrar no seu ambiente. Talvez tenha outras portas abertas que não foram testadas. Perfeito, perfeito. Então, assim, o black box, né, até complementando um pouquinho mais, ele não necessariamente é o teste mais profundo, né, que vai ter mais logs, ou vai ser o maior relatório, mas ele é muito importante justamente para a gente medir essa exposição externa da empresa, né, da companhia, e entender como a organização vai se portar perante a um possível atacante real. Né? Que é igual o Maurício comentou, a ideia é que o time interno de cibersegurança não tem o conhecimento de que esse pentest está sendo executado e que eles de fato tentem atuar para impedir esse atacante de chegar a informações internas, tá? E aí agora a gente passa para o Grey Box, e aí o atacante já tem um pouquinho mais de contexto, né? Então nesse modelo a gente já vai ter algumas informações parciais do ambiente, então alguma credencial, o escopo técnico do ambiente, alguma documentação mais limitada, mas ainda assim alguma documentação do ambiente, alguns tipos de perfis de acesso do ambiente, ou de site de alguma aplicação, né? Então, a gente vai estar trabalhando com um nível pequeno de informações, mas já com um conhecimento prévio, tá? Isso. É um Ah, teste mais combinado, né? É um teste já exato. acordado com o time interno, tipo, ó, vamos fazer um pentest aqui, o formato é gray box, a gente precisa de algumas informações e a gente vai tentar, tipo, fazer normalmente a gente tenta uma movimentação lateral, a gente tenta, tipo, explorar mais de uma vulnerabilidade, a gente tenta, tipo, ver se a gente consegue fazer essa filtração de dados, né, que é chegar numa base de dados real, chegar num sistema onde a gente consegue coletar essas informações, então a gente aprofunda um pouco mais, a gente encontra mais vetores de ataque, né? A gente consegue encontrar mais caminhos de vulnerabilidades com esse tipo de informação. Então ele é mais combinado, tipo, ele acaba sendo um pouco mais aprofundado, às vezes um pouco mais longo também, tipo, por conta disso. Pode ser feito tanto para a parte de aplicações como para a parte interna, né, de rede, tipo de estrutura interna. Então a gente consegue fazer algo mais avançado, digamos, nesse sentido, né? Perfeito. Então, igual o Maurício comentou, a gente testar aí aplicações autenticadas, APIs, uma credencial que possa estar comprometida, a gente pega essa credencial que a gente vai ter recebido, considerando ela como comprometida, e entende até onde a gente consegue avançar dentro do ambiente com essa credencial, que até ajuda a entender, puxa, ah, essas credenciais têm mais permissões do que deveriam ou não, já ajuda um pouco no hardening do ambiente, né? Então, a principal vantagem aí do Grey Box, é a gente equilibrar o realismo de um ataque real com a profundidade dele. Ele ainda vai estar simulando ali um cenário de ataque, né? Mas com essas informações prévias, a gente consegue avaliar riscos que dificilmente vão aparecer se a gente estiver olhando só do lado de fora. Então, com essa contexto interno da empresa, a gente consegue ter uma profundidade maior. E, por fim, a gente tem o white box aqui, que aí a gente já tem um alto nível de informações sobre o ambiente. A gente pode ter aí a arquitetura, toda a documentação técnica, fluxo das aplicações, as credenciais, dependendo do alvo do pentest, né? Se for uma aplicação, algo nesse sentido, acesso ao código-fonte dessa aplicação. Então, pro white box, a ideia não é simular a visão de um atacante externo,
mas sim aumentar o máximo possível a profundidade e a cobertura desse pentest, dessa análise das vulnerabilidades que a gente está fazendo do ambiente. Tá? Então a gente vai conseguir no White Box identificar falhas que poderiam ter passado despercebidas nos modelos anteriores, que têm menos contexto sobre o ambiente, né? E aí essa abordagem passa a fazer mais sentido quando a gente quer testar uma aplicação crítica em ambientes que tem alguns tipos de regulações, sistemas sensíveis, ou realmente a empresa precisa de uma avaliação mais completa, mais detalhada sobre o ambiente, né? Então o né? White Box ele vai estar buscando a profundidade, um contexto com uma maior capacidade de identificar esses riscos técnicos antes que eles cheguem de fato na produção ou sejam explorados, né? Alisson, queria complementar mais alguma coisinha? O white box a gente direciona muito para aplicação. Então, tipo, porque ele dá um contexto muito melhor, a gente consegue pegar módulos da aplicação e, tipo, tentar explorar ao máximo, tentar, tipo, verificar, principalmente a autorização, APIs. APIs é um grande gap hoje do mundo, né? De cyber, a gente percebe, tipo, APIs expostas para a internet, porque, vamos desenvolver aqui para facilitar a integração e, tipo, tá lá com todos os dados numa API exposta, a gente consegue explorar a autorização de acessar outros módulos do sistema que não deveria ter. Então, tipo, isso acontece com bastante frequência. Então, a gente acaba utilizando o Whitebox para esse tipo de cenário, até para um acompanhamento mais direcionado, que é o que a gente vai falar mais para frente, né? Pimenta, tipo, de Uhum. recorrência de pentest. Então, em aplicação é muito importante isso tá sendo mapeado, tipo, a gente está fazendo essa cobertura do ambiente. Perfeito. Maravilha. Aí, no final, fica a pergunta, né? Qual pentest que eu escolho, né? Então, vocês já entenderam os tipos de modelos e a escolha deve realmente partir do objetivo, do porquê você quer fazer um pentest. Então, igual a gente comentou, quero avaliar o que está exposto na internet, IP público, portais, o black box vai fazer mais sentido. Quero validar alguma aplicação autenticada, alguma credencial que possa ser comprometida, como que vai ser a atuação do time, a gente passa a falar do Gray Box. É igual o Maurício comentou, uma aplicação bem crítica, APIs, a gente já começa a falar do white box como mais indicado ali, mas tudo vai depender realmente do objetivo de vocês com esse projeto de pentest. O por que vocês buscaram esse pentest, entendendo essa necessidade, nós do time da Contego, o time do Maurício, eu também, a gente consegue sugerir qual seria o melhor modelo para vocês, que vai trazer realmente o resultado que vocês esperam e as informações que vocês esperam, tá? Maravilha. E aí, até falando aqui um pouquinho do risco de ataque, né, o caminho de ataque, ah, a gente mostra aqui o porquê que falando só em vulnerabilidade de forma isolada não é muito ideal. Porque na prática, um ataque de verdade, quando um atacante está direcionando um ataque para sua companhia, ele raramente vai acontecer por uma única falha, né? Então, muitas vezes, o atacante ele vai iniciar as suas descobertas, o seu caminho de ataque, por uma exposição externa, algo mais simples. Ele está explorando ali um serviço, uma aplicação vulnerável, onde a partir dessa aplicação, por exemplo, ele vai conseguir um acesso inicial no seu ambiente e a partir daí, igual o Maurício comentou, ele encontrou uma porta e ele vai tentando acessar portas mais a fundo no ambiente de pouquinho a pouquinho. Tá? E ele vai tentando avançar dentro do seu ambiente. E aí, poxa, depois que ele está dentro do ambiente, ele vai tentar acessar outros sistemas, vai buscar meios de escalar o privilégio para que ele consiga ter mais acessos, né? Procurar ativos mais sensíveis, servidores, banco de dados, sistemas críticos ou algum lugar que tem informações estratégicas da companhia. Então, o ponto é, pequenas falhas, a gente analisa pequenas falhas de forma separada, sem contexto, elas podem parecer que não são muito relevantes, pode deixar para depois, vamos focar em outra coisa, mas quando tudo se conecta, isso se forma um caminho real
para que a empresa seja comprometida. Então é por isso que essa validação de segurança, a gente fazer um pen test, a gente entender todas as vulnerabilidades, o contexto, ele faz muito sentido, de a gente parar de olhar vulnerabilidade por vulnerabilidade e sim fazer esse pen test, entender o contexto geral, tudo que se conecta, para que assim a gente consiga trazer uma segurança maior e fechar esses caminhos de ataque. É onde a gente casa os dois serviços, né, Perfeito. Pimenta? Tipo, porque a gestão de vulnerabilidade ela vai trazer, às vezes, um número de falhas que o sistema tem, com criticidades específicas, porém é aquilo que a gente estava falando. Às vezes aquela vulnerabilidade ela pode ser crítica, ela pode ser alta, altamente explorável, porém essa máquina não está exposta, essa máquina está num ambiente isolado dentro da tua rede, ninguém tem acesso a ela, tipo, por que que eu vou dedicar esforço para corrigir essa máquina, sendo que tipo, a máquina está lá totalmente separada? Tipo, o atacante nunca vai chegar nela, por exemplo, ele chega por outro local. E às vezes ele tá lá, tipo, a gente tá com uma vulnerabilidade, tipo, de baixa criticidade ou de média criticidade que a gente não dá atenção. Porém, ela é explorada, tipo, há 20 anos, como saiu o caso recente aí de Nginx, de Apache e outras tantas ferramentas que a gente tem expostas para a internet. E aí, tipo, tá lá uma vulnerabilidade média que, não vou corrigir isso aqui. E aí, é por ali que o atacante entra, e, tipo, e vai chegar em outros caminhos, e aquela vulnerabilidade crítica da sua máquina que tá lá é totalmente isolada no ambiente, tá todo mundo tipo, se descabelando para arrumar aquilo ali ou para tentar falar com o fornecedor, mas aquilo tipo não é o pior para o seu cenário de risco. Então a gente precisa sempre ter esse olhar mais amplo, tipo, para os serviços se complementarem, tipo, e às vezes descobrir que através do pentest a gente consegue explorar vulnerabilidades de baixa criticidade, mas porque o ambiente está muito mais exposto, a gente consegue tipo chegar em cenários muito mais críticos por aquela vulnerabilidade específica lá. Perfeito, é o que a gente vem falando bastante, né? Sempre o contexto é muito importante do que está acontecendo na companhia. E é justamente o que você comentou. Às vezes, uma vulnerabilidade média acaba sendo muito mais fácil de ser explorada do que uma crítica, justamente dependendo do contexto em que cada uma dessas estão encontradas, né? E a gente já viu muitos casos de atacantes explorando vulnerabilidades consideradas médias ou baixas e conseguindo acesso ao ambiente. Então, todo esse contexto que um pentest traz, que a combinação de serviços também, né, traz é muito importante para garantir a segurança do ambiente. Mauricião, contigo agora. Legal. E a gente traz isso como a diferença dos serviços como um todo, né? Então, o pentest tradicional, a gente chama ele de uma fotografia, né? Tipo, a gente bate uma foto daquele momento, daquele dia que a gente está fazendo o pentest. É, a gente identifica um caminho a seguir, um caminho da forma como a gente invadiu e a gente bate realmente uma foto disso, a gente documenta isso dessa maneira. Então, hoje nos nossos relatórios de pentest, a gente mostra justamente, tipo, qual foi o caminho de ataque, o que que a gente fez, por onde a gente entrou, como a gente conseguiu chegar nesse servidor, o que que a gente explorou nesse servidor, tipo, para chegar em outro servidor, que é a movimentação lateral, que tipo de vulnerabilidade a gente conseguiu explorar dentro do ambiente ou escanear o ambiente, né, que tem de CVE publicada no momento atual que eu estou executando, e a gente deixa tudo isso documentado e apresenta para um cliente. Esse é um pentest pontual, tradicional, e aquilo ali está nesse cenário hoje. Amanhã tem novas vulnerabilidades, amanhã tem novas formas de pensar, amanhã tem outra maneira de tipo, atuar. Então, inclusive a maneira de atuação, né? Tipo, um analista vai fazer uma linha de raciocínio, outro analista vai fazer outra linha de raciocínio, e a gente vem trazendo para o contexto da atualidade, pentest com o IA. Então, tipo, ele traz várias linhas de raciocínio, mas ainda tem o ser humano que pensa de outra forma e faz isso de outra maneira. Então, é importante essa recorrência, é importante a gente trazer o que a gente chama de filme. E não somente a fotografia do momento, a gente faz isso de forma continuada. Então, são ciclos planejados, mensais, bimestrais, trimestrais, com cenários montados, né? Se eu preciso fazer um artbox com tipo de artbox, então eu vou lá e faço num módulo do sistema, eu depois no mês que vem ou daqui a 2 meses eu faço em outro módulo do sistema, daqui no outro mês eu faço em outro módulo do sistema. Deu um semestre, eu volto no primeiro módulo,
para garantir que o que a gente pegou, que a gente levantou, que a gente fez as correções, foram corrigidas e também para garantir que não tem nenhuma outra caminho de contexto, e aí começa a ter a criatividade do ser humano, tipo, o apoio da IA, para a gente buscar outras formas de trazer isso de forma recorrente. Então, os serviços vão casando essas informações por conta desse cenário. Então, eu tenho o cenário de gestão de vulnerabilidades, onde eu encontro as vulnerabilidades do ambiente, eu classifico essas vulnerabilidades como alta, média, baixa, com um nível de risco que pode ser, mas eu vou trazendo contexto também, tipo, com o pentest casado, né, e com as informações sendo cruzadas. Olha, essa vulnerabilidade aqui não foi corrigida a tempo e a gente conseguiu explorar através do pentest recorrente desse mês. Então, tipo, tu tem serviços internos dentro da empresa, tem equipes internas dentro da empresa que fazem, tipo, ou que conseguem fazer uma parada de um ambiente, né? A gente está falando aí de, às vezes, tipo, um ambiente crítico, não pode parar todo final de semana para atualizar, todo mês para atualizar, porém, se não for atualizado num período aí de 2 meses, 3 meses, aquelas vulnerabilidades, um atacante pode vir explorar aquela falha porque ela não entrou num processo de Gmood ou porque não foi autorizada, parada do ambiente, e o ambiente vai ser parado de qualquer forma, só que da pior forma possível, né? Então a gente traz esse cenário. Então, quando que a gente pensa num pentest recorrente, né? Tipo, a gente sempre indica para empresas de desenvolvimento, tipo, ou crescimento acelerado, ou tipo, ambientes regulados. Empresas de desenvolvimento que têm ciclos ou têm equipe de desenvolvimento interno, sistemas que estão sendo desenvolvidos interno, o pentest recorrente ele serve para ajudar na maturidade dessas entregas. Então, antes de fazer a entrega final no próprio ambiente de homologação, a gente pode fazer o pentest e colocar isso na esteira do desenvolvimento que a gente chama, no final da esteira do desenvolvimento. A gente só vai liberar isso para produção a hora que isso estiver seguro. Mesmo seguindo as boas práticas de segurança no desenvolvimento, muitas empresas já fazem, mesmo tendo pipeline de segurança, ferramentas que fazem isso, o pentest no final, tipo, ele ajuda a garantir essa visão, essa consistência do produto que está sendo entregue, tipo, ser seguro. Crescimento acelerado é a mesma coisa, tipo expansão, crescimento, novas unidades, conexão entre empresas, tudo mais, ajuda bastante a garantir também essa continuidade do negócio, né? Que o negócio não vá sofrer. Principalmente em empresas que estão saindo muito na mídia por sua expansão rápida e crescimento, elas começam a ser avisadas. Tipo, o atacante, opa, ali pode ser que eu consiga ganhar um dinheiro fácil, porque talvez não estejam cuidando da segurança e ambientes regulados por si só, né? Então, mercado financeiro, tipo, o Bacen vem cobrando bastante, principalmente após os últimos acontecimentos da questão do PIX, da questão da XP, tem vazamento de dados, então, tipo, tem todo esse cenário que eles são altamente cobrados e aí eles já nascem com segurança, né, by design que a gente fala, né, security by design, tipo, no seu desenvolvimento, no seu ambiente. Então eles precisam comprovar isso, né, para estar de acordo com as auditorias, inclusive. Vou passar a pimenta. E como essas três soluções se complementam? Então, tipo, a gente começou lá falando um pouco de GV, um pouco do pentest pontual e aí finalizando aqui com o pentest recorrente. Então, o GV é um serviço continuado, então tipo, ele é um processo que existe, então a gente dá uma amplitude, a gente faz uma cobertura total do ambiente, a gente escaneia tipo, a aplicação, a gente escaneia tipo, o ambiente de rede, de infraestrutura, tipo, tudo que tiver, esse é o objetivo do GV. Ele vai mostrar uh, o tamanho das vulnerabilidades, o número de vulnerabilidades existentes e como que a gente coloca isso num processo contínuo de melhoria para conseguir fazer uma análise de risco real. Então, quando a gente fala de gestão de vulnerabilidades contínua, a gente coloca o que está exposto. Precisa ser corrigido pelo menos uma vez por mês. Porque tipo, vai ter sempre alguém tentando atacar. Mas se no meio do mês surgir uma vulnerabilidade crítica, isso precisa entrar numa GMUD emergencial e precisa ser corrigido. Porque o teu ambiente está exposto, que é aquele cenário lá do black box, que pode ter sempre alguém batendo na tua porta e verificando se ela está aberta ou não, até achar uma porta aberta e entrar. O pentest pontual, a gente tipo, pega o impacto real. Lembra a fotografia de agora? Preciso tipo, fazer, não sei como é que está o meu ambiente. Eu preciso fazer e começar a estruturar todo o meu processo. Vamos fazer um pentest agora, então, pontual. Vamos te entregar essa fotografia desse momento e depois a gente tenta organizar os próximos passos, que é trazer tanto o GV quanto o pentest recorrente para esse teu cenário, para
a gente começar a elevar o nível de maturidade de segurança do ambiente. Quando a gente já tem cenários com nível de segurança mais elevado, a gente já traz o GV junto e o pentest recorrente, que é o caso, né? Então eu preciso saber como que isso evolui, como que eu consigo explorar essas vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades que eu não estou conseguindo tempo para corrigir, será que elas são exploráveis? Vamos tentar explorar elas. Então a gente consegue montar um processo tipo casado desses dois serviços, tipo desse ambiente, e aí fazer ele de forma recorrente, ativa, para estar sempre pensando em aumentar o nível de segurança, aumentar a maturidade de segurança do seu ambiente. Mas ele é recomendado já quando estão os serviços já funcionando. Sabe? E essa é a jornada de maturidade que a gente acaba vendo, né? Pentest pontual, uma porta de entrada, tipo, para quem está começando, não entendeu, tipo, quer entender um pouco mais do seu ambiente e, tipo, tá um pouco apavorado com as notícias do mercado, não se apavorem, tipo, é um pouco de... A gente tá acostumado a ver isso todo dia, então, tipo, existe, o Pentest pontual, ele é importante para a gente entender aonde a gente está pisando. Eu já conversei com alguns clientes nesse sentido, eles ficam apavorados quando a gente faz um primeiro pentest ou um primeiro scan, a gente fala, calma, nem tudo está perdido. Mas vamos lá, vamos olhar, vamos tentar, vamos botar isso no processo, né? Tipo, não é um evento único, isso não é um projeto, tipo, isso aqui precisa se tornar recorrente. Então, tem muito mais de mudança de mentalidade, tipo, e da organização, das equipes que trabalham para que isso funcione, né? O GV é a base que vai garantir a visibilidade permanente e um processo realmente continuado. Então ele é importante por causa disso. E o pentest recorrente ele vai fazer essa verificação de maturidade real de segurança dos ambientes. Então o GV está funcionando, legal. Então o atacante no pentest recorrente não vai conseguir se as coisas estão sendo corrigidas. A tua esteira de desenvolvimento está bem madura, estão seguindo os parâmetros de segurança e tudo mais, então o pentest não vai conseguir chegar onde deveria conseguir. Então, ele consegue medir realmente a exploração e trazer a realidade do teu momento, de forma continuada. Então, por isso que ele é importante. Então, são três serviços que são importantes trabalhar junto, né? E esse aqui é o número, né, que número médio, são 6 milhões de custo de incidentes de segurança no Brasil, tipo, nos últimos anos, ou hoje, existem alguns estudos internacionais que o crime cibernético, se fosse considerado uma nação, ele seria o terceiro maior PIB do mundo. Então, assim, movimenta muito dinheiro, tipo, tem muita coisa acontecendo, tipo, e trazer isso, né, trazer isso pro dia a dia, tipo, vazamento de dados, parada de ambiente, todas essas informações são muito críticas para cada ambiente, mas cada ambiente tem um formato de trabalho, então a gente precisa entender que essas soluções, às vezes, resolvem nossos problemas e a gente vai aumentando o nível e diminuir a possibilidade de perda financeira, de perda de reputação, de todas as perdas que a gente tem quando sofre um ataque. Vou passar para o Meta. Maravilha. Bom, então falamos um pouquinho ali do pentest pontual, da gestão de vulnerabilidades, do pentest recorrente, e a gente chega ali nos finalmente que a gente fala um pouquinho da Contigo Pulse, né? Que é uma validação contínua de segurança. Então, entendemos que esse risco normalmente está nesses caminhos de ataque, né? Não só nessas vulnerabilidades analisadas de forma isolada. E aí que entra o Contego Pulse, que ele é uma abordagem nossa da Contego de validação contínua de segurança, que está toda estruturada realmente como se a gente estivesse entregando um Red Team para vocês utilizarem. Tá? Então a proposta é a gente fazer essas simulações de ataques reais de forma recorrente, identificando como essas falhas se conectam e formam esses caminhos de comprometimento dentro de cada ambiente, né? Então, diferente dessa validação pontual, a gente vai estar trabalhando de forma cíclica. A gente vai simular o ataque, fazer a identificação desses caminhos e, claro, apoiar vocês nas priorizações e correções desses caminhos, dessas vulnerabilidades, desses gaps encontrados.
Então, essa vai ser uma das principais diferenças do pentest recorrente que o Maurício estava conversando, onde a gente simplesmente faz esses testes de forma recorrente e passa essas informações para o time de vocês fazerem as correções. Com o Contego Pulse, nós vamos estar atuando para fazer essas correções junto com vocês, tá? Dando todo o apoio necessário, colocando a mão na massa quando necessário também, fora, claro, toda a documentação, a auxiliar em criar processos para fazer essas correções, enfim, é realmente a Contego entregando um time para trabalhar para vocês, tá? É, então, o objetivo do Contego Pulse é trazer essas evidências de forma prática, para responder uma pergunta que é muito feita, que é muito importante, que é até onde um atacante chega hoje dentro da organização de vocês, né? Todo mundo saberia responder isso? Vocês têm essa noção? Sabe que, poxa, o que que está exposto, o que que está aberto, o que que precisa ser fechado? Então, o nosso serviço Pulse, ele vem justamente para responder e ajudar a mitigar todos esses riscos que os ambientes têm hoje em dia. Tá? Então, aqui trazendo do pentest tradicional para o Contego Pulse, algumas diferenciações. É óbvio, o pentest tradicional ele tem o seu valor, ele é importante, mas o próprio nome já diz, né? Ele é pontual. Ele vai fazer essa fotografia que o Maurício comentou. A gente vai fazer a entrega do relatório de todos aqueles achados naquele momento, naquele período específico. E aí o desafio é justamente a mudança, como a gente comentou, cada dia é um dia. A pessoa vai aprendendo novos ataques, novos meios de acessar o ambiente, a linha de pensamento vai se alterando, novas ferramentas, novas tecnologias vão surgindo. Então, o ambiente de cibersegurança, o ambiente de TI como um todo, ele se altera todo dia, né? Você está sempre com coisas novas. A gente costuma brincar de TI que a gente que finalizou a faculdade acha que não precisa mais estudar, mas na verdade quem está inserido no contexto de cibersegurança aprendeu da melhor maneira que trabalhar com cibersegurança é precisar estudar todo dia para estar ali sempre atualizado das tendências e do que está acontecendo. Então, o foco do Contego Pulse é esse, tá? A gente trazer essa visibilidade contínua, trazer todas essas atualizações, a gente está sempre de olho no mercado e entender a melhor forma de proteger os ambientes. Então, na prática, a gente está saindo dessa fotografia, desse one time only ali, desse teste único, e passando para um acompanhamento recorrente dessa exposição. Aí a gente consegue ver, a gente consegue trazer indicadores da evolução de maturidade do ambiente e da redução do risco para o negócio ao longo do tempo, tá? Então, são indicadores muito importantes. A diretoria gosta de ver esse tipo de indicador. É algo mais prático, é mais palpável, né? A gente conseguir identificar e trazer isso como um indicador. Maravilha. Então, falando um pouquinho desse ciclo contínuo de validação, né? Então, primeiro a gente vai estar analisando a superfície de ataque, entendendo o que está exposto, quais são os ativos que existem dentro do ambiente, quais caminhos podem representar algum tipo de risco para a organização. E aí, com isso já mapeado, a gente começa a entrar nas simulações de ataque de fato, aplicando as técnicas e táticas realistas que atacantes reais utilizam para tentar explorar e criar uma brecha nos ambientes. Só que, é claro, a gente vai fazer tudo isso e a gente passa para exploração controlada. A gente não vai sair parando o serviço, a gente não vai sair fazendo ações criminosas, é óbvio. Então, isso é tudo de uma forma controlada e documentada, né? Sempre importante. Então, o objetivo da exploração, quando é feito por um time especializado nisso, é a gente identificar e demonstrar os impactos, mas de uma forma segura. Sempre dentro dos limites já pré-definidos entre contigo e cliente, e a gente vai conectando
essas vulnerabilidades, identificando os caminhos de comprometimento, e aí, a partir de todos esses dados, de todos esses caminhos que a Contigo encontra, vem toda essa parte da correção e, posteriormente, o reteste, né? Para a gente validar se as correções realmente foram aplicadas e agora está tudo certo. E, claro, se novos caminhos, se novas vulnerabilidades não surgiram. Deixa eu te dar um exemplo aí da exploração Boa! controlada, Pimenta, e às vezes o pessoal fica meio de cabelo em pé, né? Tipo, a gente vai fazer o quê? Vão chegar até onde? Então, óbvio, eu não posso trazer relatório, não posso trazer informação, né? Por motivos de segurança. Mas em alguns clientes que a gente fez, a gente chegou até base de dados com muitas informações sensíveis, né? Que a gente conseguiria, tipo, facilmente fazer uma exfiltração delas, um volume bem significativo que geraria, tipo, com certeza alguma a autuação da parte da NPD, tipo, por ferir a questão de LGPD em si, porque tinham dados bem delicados que a gente conseguiu ter acesso. Então a gente chegou até essa base de dados, a gente conseguiu chegar até lá e aí a gente deixou registrado. Então ali a gente parou, né? A gente chegou até essa informação em nenhum momento foi exfiltrada, a gente não, em nenhum momento trouxe isso para dentro da Contego, tipo, nunca saiu de dentro da base do cliente, mas a gente teve acesso a essa informação. E a gente registra isso, e aí quando nesses casos, né, tipo, a questão da exploração controlada, nesses casos, inclusive, a gente, tipo, meio que passa um pouco, acelera um pouco o ciclo, já chama o cliente, ó, a gente chegou até aqui, isso aqui é crítico, corrige, dá um jeito de corrigir agora, tipo, vamos lá, vamos sentar, vamos parar, pega desenvolvedor, pega time de desenvolvimento aí, pega quem tiver de infra, vamos ver se a gente não consegue corrigir isso, pelo menos a gente mitigar esse problema, justamente para que isso não ocorra, porque se a gente conseguir chegar com certa facilidade, tipo, nessa informação, pode ser que outros atacantes cheguem, então vamos tentar já, tipo, cortar esse mal pela raiz. Mas esse é o tipo de exploração controlada, né, para vocês entenderem que a gente tem o domínio das ferramentas, a gente tem o entendimento do ambiente, a gente traz esse nível de criticidade para o cliente para tentar corrigir o mais rápido possível nesse tipo de situação, tá? Mas a gente não para o ambiente, não, podem ficar tranquilos. Maravilha, maravilha. Então, assim, ponto central do Contigo Pulse é realmente que esse processo ele não ocorre uma vez, né? Até por isso que tem o símbolo do infinito aqui nesse ciclo. Isso vai se repetindo. Então, legal, fizemos as correções desse primeiro check geral. Fizemos o restart, as correções estão validadas, deu tudo certo. A gente começa a analisar novamente a superfície. A gente vê assim, semanalmente, diariamente, mensalmente, mas basicamente todo dia, uma série, uma enxurrada de novas vulnerabilidades das aplicações vem. Então eu costumo falar que é realmente a gente está girando em círculos, porque todo dia tem vulnerabilidade nova. ah, os atacantes estão sempre encontrando novos meios, novos vetores de ataque. Então, por isso que é importante essa validação contínua do ambiente. Maravilha. E é óbvio, segurança validada precisa ser evidenciada. Não adianta ficar naquele acordo de cavalheiro só na conversa. Precisa ser documentado, ah, e não tem como a gente trabalhar, principalmente falando em ambientes críticos, com suposições. Eu acho que, eu imagino que é isso e ponto. Então, tem que ser documentado, tem que ser evidenciado para a gente conseguir trabalhar com achados palpáveis que a gente consiga medir a criticidade, a exposição. Então, também, né, o foco do Pulse é transformar a segurança em algo validado, com evidência, e não só em percepções e suposições. Então, acho que o primeiro ponto é a clareza sobre a exposição real. A gente realmente vai testar o seu ambiente e falar, olha, a sua situação é essa. Então, a gente vai auxiliar, óbvio, a priorização dessas correções, falar, olha, vamos começar por aqui, depois a gente vem para cá, e assim a gente segue de uma forma estruturada, é, porque também, claro, não é só sair corrigindo tudo a esmo. A gente precisa de uma estruturação, a gente precisa de um processo de correção para que isso seja feito de forma correta, tá?
Então, a gente entender esses riscos, o que, que pode ser explorado, qual o impacto que eles geram ao negócio. A gente faz toda essa priorização baseado no impacto pro seu negócio em específico. Então, é o que a gente estava comentando. De repente, a vulnerabilidade X tem um impacto crítico em um negócio, mas um impacto médio em um outro negócio, em um outro ambiente. É muito importante validar, entender os ambientes para que a gente consiga definir a criticidade de fato que aquilo tem no ambiente ponto a ponto, tá? E aí a gente consegue entender esses caminhos de ataques, fazer essas priorizações e priorizar as correções, o que deve ser corrigido primeiro. E é óbvio, todo esse teste, todo esse ciclo, ele tem um valor muito importante também para compliance, para auditoria, para o conselho, né, para o board de vocês, essas evidências e essas métricas que a gente cria, vai ajudar o CISO de vocês ou o time de liderança a enxergar a evolução do ambiente de uma forma mais objetiva. Tá? Que é o ponto que a gente vem batendo, que não é só corrigir, não é só saber que existe, mas sim evidenciar essas correções, evidenciar esses riscos para que seja algo palpável. E, claro, no final das contas, como é algo cíclico, como é algo contínuo, a gente tem essa redução de risco de forma contínua e mensurável, o que é importante. Então, não é só encontrar falhas, mas acompanhar as ações tomadas e se essas ações estão sendo efetivas para reduzir o risco que o ambiente tem ao longo do tempo. Maravilha. Então, para a gente fechar aqui, uh, o pentest, resumindo tudo que a gente falou hoje, né? O pentest tradicional, ele tem o seu valor, ele é importante, ele vai identificar ali os riscos, as vulnerabilidades, os pontos de exposição daquele determinado momento. A gente tem os diferentes tipos de os diferentes modelos de pentests que vão ajudar a definir a perspectiva, a profundidade de análise, dependendo ali do objetivo de cada um. Mas quando a gente fala de ambientes reais, né, existe esse desafio que essa exposição ela muda a todo tempo. Novas aplicações estão entrando em produção, novos acessos são criados, novas vulnerabilidades surgindo diariamente, essas correções que precisam ser validadas, e aí que o Pulse ele vai ampliar essa lógica para esse modelo contínuo, onde a gente não vai olhar só as vulnerabilidades isoladas, mas sim esses caminhos, simulando os ataques, validando as ações de correções, elas realmente reduziram esse risco do ambiente. É, e aí fica aí de novo essa pergunta: se um atacante estivesse tentando invadir a sua empresa hoje, até onde ele chega, né? E Maurício, até aproveitando a sua presença hoje, eu falei um pouquinho ali, eu queria que você adentrasse um pouquinho mais no tema processo. O quão importante é uma empresa ter processos bem definidos, né? Ter essas validações definidas, esse ciclo definido, igual eu estava comentando, pincelando um pouquinho, não é só fazer a correção a esmo, é sim ter um processo de correção, de validação dessas correções. Então, processos bem definidos, pelo que a gente vem vendo hoje no mercado, realmente é algo muito importante, né? Eu queria que você abordasse um pouquinho mais, você que está no dia a dia, está criando processos no dia a dia, né? Abordasse um Sim. pouquinho esse assunto para a galera ter uma visibilidade da importância disso também. Segurança é processo, né? Então, se a gente sair um pouco do ambiente de cyber que a gente está inserido aqui, tipo, tu cair no ambiente de segurança patrimonial, por exemplo, tipo, o que que o vigia faz? O vigia passa, tipo, de hora em hora em determinados pontos lá. Quem contrata, quem mora em condomínio, contrata, tipo, empresa de segurança, tipo, patrimonial, passa por isso. O vigia passa, faz a ronda, tipo, registra a informação, tipo, ó, passei por aqui, olhei, tipo, de 20 minutos, de 20 em 20 minutos ele passa por alguns pontos específicos. Isso é um processo, tem procedimento, precisa ser seguido, tipo, e precisa ser validado. Quando a gente cria, se a gente traz isso para o ambiente de compliance, a gente cria todas as documentações, processo, procedimento e tudo mais, como que eu valido, tipo, que está funcionando no meu processo de resposta a incidente? Que é um incidente? Tipo, qualquer coisa tipo, que causa indisponibilidade no serviço, qualquer coisa que cause uma parada, uma perda de comunicação, vazamento de dados é um incidente. E a gente às vezes não para se atentar a isso quando a gente traz isso para segurança, né? Então, a partir do momento que isso causou
tipo, e eu não tenho um relatório de resposta a incidente concreto, correto, meu processo não está funcionando. Se meu processo não está funcionando para uma resposta a incidente, tipo, eu preciso voltar a entender o processo de resposta a incidente que não está funcionando. Se meu processo de correção de bug, para quem desenvolve software, não está funcionando, eu estou liberando bugs é, com certa constância. Então, é muito importante quando a gente fala de segurança que o processo precisa existir, ele precisa ser contínuo. Não é um projeto, então quando a gente fala de pentest pontual, ele é muito importante para a gente entender. Quando a gente não entende nada, a gente precisa de um pentest pontual para tentar entender o que está acontecendo. Quando a gente já começa a entender a melhor maturidade do nosso ambiente, a gente começa a partir para os serviços continuados, que eles precisam de processo para acontecer, para que a gente possa reforçar, aumentar cada vez mais o nível de segurança. Então a gente tem várias frameworks que dão notas, né, de segurança. Vou pegar o mais tradicional que eu gosto de usar, que é o SysControls. Então ele tem lá 153 safeguards que eles chamam, tipo, que são níveis de segurança e ele classifica isso em três itens, né? Tipo, então, grupo de segurança um, grupo de segurança 2, grupo de segurança 3. No grupo de segurança 3 está envolvido gestão de segurança continuada e pentest continuado. Então, tipo, que se faça um pentest pelo menos 2 vezes ao ano. Se for para tratar ele de forma pontual, que pelo menos 2 vezes ao ano. Mas sendo 2 vezes ao ano, ele já é continuado. Conseguir casar isso todo mês ou todo trimestre, tipo, numa estrutura, tipo, sequencial, e que todo o time que está envolvido, tipo, desenvolvimento, infraestrutura, tipo, faça parte disso, a segurança não é isolada. Não é um cara de segurança, não é o cara da TI que é da segurança que vai fazer tudo isso. Segurança é processo, tipo, e é processo para o negócio, né? Tipo, ele não é técnico somente. Então, ele é muito de impacto, ele é muito de o que pode ocasionar no negócio se isso não acontecer. Então, trazer essa demanda de processo tipo, para dentro das áreas, tipo, que todo mundo entenda que a segurança é importante e comprar a ideia, tipo, vai fazer uma evolução natural da empresa em todas as áreas, não somente na área de TI. Então a gente sempre tenta tipo quebrar um pouco esse paradigma, segurança da TI, cyber é da TI, não é, cyber, tipo, é continuidade de negócio. Então alguém do marketing pode sofrer consequências caso não cuide da parte de segurança lá do ambiente que ele gerencia. Perfeito, maravilha. E até outro ponto que eu queria trazer aqui que é interessante, tô falando da continuidade, né? O pentest, quando a gente fala de um projeto pontual, ele vai estar validando o ambiente como um todo, encontrando os caminhos de ataque, igual a gente já falou, e a gente vai estar trazendo isso num relatório extenso com N correções a serem feitas. Quando a gente começa a falar do conteúdo Pulse, o time do Maurício vai estar sentando com vocês e a gente vai estar definindo mês a mês ali o que vai ser testado. Então, vem escopos mais controlados de correção, né, Maurício? E a gente É, consegue ir focando na criticidade ponto a ponto. Então, como eu comentei, não chega um relatório com uma enxurrada de correções. A gente define a criticidade, faz os testes de forma controlada e em itens específicos, mês a mês, e a gente sai com uma tarefinha de casa no mês a mês daquelas correções. E isso se vai ao longo do ano e a gente consegue definir aí, identificar essa curva de maturidade do ambiente isso. subindo, né? A gente está aqui para incomodar, né? Eu, fi- Maravilha. eu falo para a equipe, a gente é o chato, né? Tipo, o chato que tá lá, tipo, cobrando do cliente para corrigir, mas porque a gente é muito preocupado com segurança. E a gente, justamente os nossos serviços são pensados nisso, para que a gente possa contribuir com o cliente, tipo, de maneira ativa, né? Tipo, olha, precisa corrigir isso aqui é importante. Vamos corrigir nesse mês, vamos corrigir no próximo mês. Quando é que a gente vai corrigir? Então a gente está sempre tipo nessa pegada, tipo, porque olhando pro cenário do cliente, a gente vê que algumas questões precisam ser corrigidas é, antes e outras a gente pode entender, tipo, não, ok, vamos deixar essa aqui para depois para não onerar muito o teu time, ou tipo, Uhum. para a gente não temos braços todos juntos para fazer isso, ok, então a gente entende que isso aqui não é tão crítico, vamos deixar para o próximo mês, ok, vamos fazer esse acordo, mas a gente está aqui sempre batendo na porta, tipo, olha, essa porta aqui, tipo, tá fechada, mas uma hora ela pode ser aberta. Então vamos deixar ela fechada? A gente tá sempre assim. Maravilha. Perfeito. Bom, pessoal, hoje esse é o conteúdo de hoje, né? A gente abordou bastante aí os diferentes tipos de pentest, um pouquinho da recorrência, o conteúdo Pulse.
Teve alguma dúvida? Gostariam de saber mais? Gostariam de ver o serviço? Abordar um pouquinho esse serviço mais a fundo com o time do Maurício? Tem os nossos contatos aqui, e a gente faz essa distribuição para o time do Maurício, quer fazer uma POC de repente, uma demonstração, como é feito, entendeu? Mais a fundo realmente os serviços, né? Ou tirar qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos disponíveis aqui. Ah, alguns pontinhos que eu queria trazer para vocês. Tanto essa documentação que a gente apresentou para você, ela vai ser disponibilizada via e-mail a todos que estão inscritos nesse webinar, tá? E o webinar está sendo gravado e ele vai ser publicado no nosso canal do YouTube. Basta pesquisar ele por Contego Security. Esse e todos os webinars que já fizemos e que vamos fazer sempre são gravados e upados ali no nosso YouTube para que vocês tenham acesso a esse bate-papo, esse conhecimento, tá? Eu vou finalizar aqui então o meu compartilhamento de tela. Eu sei que a gente passou um pouquinho ali do tempo desse webinar, mas eu e o Maurício vamos ficar mais um tempinho aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trazer algum questionamento, a gente vai ficar mais 5 minutinhos aqui com vocês para tirarem essas dúvidas. Então, se alguém tiver algum ponto, quiser trazer, fiquem à vontade para mandar ali no Perguntas e Respostas ou no chat normal aqui do webinar, que eu vou estar de olho aqui para a gente bater esse papo. Maravilha, Guilherme. Obrigado aí pelo feedback. Gostou do webinar? Show de bola. Maravilha, o Everson mandou uma mensagem aqui no nosso Perguntas e Respostas, perguntando um pouquinho de como funciona a cobrança desse serviço, né? Show de bola. Everson, a gente vai fazer um dimensionamento do seu ambiente para entender em qual range ele se encaixa, entender um pouquinho melhor do seu ambiente como um todo, mas a cobrança, de fato, né, ela é feita de forma mensal, tá? Então, todo mês a gente vai estar mandando essa cobrança para vocês. Como é um serviço contínuo, a gente faz ele de forma mensalizada, baseado em contrato, óbvio. Então, se quiser saber um pouquinho mais, entender um pouquinho de uma prévia dos valores, entender como que ficaria para o seu ambiente, você pode me mandar um e-mail. Tem o e-mail do comercial, comercial@contego. Eu vou deixar aqui no chat. ah, do webinar e na resposta da sua pergunta também, você pode mandar ali um e-mail para a gente faz um dimensionamento do ambiente, e traz uma prévia de valores para o seu ambiente, tá? Maravilha, já coloquei no chat do Teams, e na resposta aqui o nosso e-mail comercial, então fica à vontade para mandar um alô ali para a gente, que a gente faz ali essa prévia de como ficaria os valores e a cobrança desse serviço para você. A gente consegue bater um papo e chegar ali num denominador legal para ti, tá bom? Bom, pessoal, acho que fora um que não chegou mais nenhuma dúvida, mas é óbvio, apareceu mais alguma dúvida, podem ficar à vontade para mandar ali no e-mail do comercial. Esse e-mail eu recebo também. Se precisar, eu aciono o Maurício, a gente entra em reunião com vocês, tira todas as dúvidas, bate o ponto a ponto ali para vocês e a gente conseguir sair do outro lado e deixar os ambientes mais seguros. Agradecer a sua companhia aqui comigo nesse webinar, Maurício. Muito obrigado pela Imagina. presença. Muito show de bola o conteúdo, o conhecimento. Pessoal que acompanha a gente até agora, muito obrigado pela participação. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, valeu, pessoal. Maurício, tchau, tchau.